Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam mais bem-vindos. Sejam mais bem-vindos a mais um encontro do SIC, da Rede de Evolução Catalão. Hoje aqui nós vamos conversar um pouquinho da história especializada, dos movimentos que estão acontecendo, já estão sendo antecipados acontecendo no segundo semestre desse ano, 2022. Vamos falar um pouquinho, vamos focar também razoavelmente em cima da dinâmica do fundo compartilhado centralizado, que eu acho que é super relevante. Então, vamos falar um pouco, obviamente, do acesso ao cliente, como a gente vem ocorrendo, e entender de que hoje, nesse exato momento, a Taudal está passando por um processo de evolução muito interessante. Vai ter uma reconfiguração do Discord da Taudal. A gente vai ter toda uma área dedicada aos falantes da língua inglesa. Tá? Então, essa modificação eu não comecei a fazer, eu vou começar a fazer essa semana. A gente vai ter toda uma área dedicada aos falantes da língua inglesa. Isso quer dizer que a gente vai passar também interactuamentos simples, totalmente em inglês. Justamente para a chegada da sensórica. A chegada da sensórica está estimulando a gente não fala de fora, e também começar a fazer o tratamento na língua inglesa. E a chegada sensórica tem uma ligação profunda com o ato, sabe? O ato que está aqui. Eu até agora também, porque eu falei sobre a dinâmica do Reimagining Wealth, do RWI. A sensórica está chegando muito em função do fato que a gente está começando a diminuir as barreiras entre os projetos, entre os empreendimentos deles, para a gente começar a ter uma cultura de muito acesso empático a todo tipo de recurso. Então, a sensórica está chegando muito nesse sentido. O barato da sensórica, o orbital, é que cada projeto do sócio que ela coloca ali para desenvolver, ela um recurso disponível do desenvolvimento ou da tecnologia em si, ou da comunicação, ou da produção de conteúdos para a comunicação. Então, isso é legal também. Mas, tirando isso, na conversa que eu estou tendo com eles, especialmente com os Tibérios que a gente acolheu, os Tibérios recentemente aqui na Naudal, semana passada, se não me engano, nós acolhemos o Tibério aqui. A coisa vai um pouco além só do recurso disponível para cada projeto. A gente vai estar também envolvido em que a sensórica está se envolvendo com outras redes. Então, se nessas outras redes que a sensórica está se envolvendo, está estabelecendo pontes, se ali gerar algum recurso para a produção de conteúdo, esse recurso também vai ficar disponível no fundo compartilhado centralizado total. Então, quer dizer, obviamente, nesse caso é uma coisa mais de médio a longo prazo, e no caso que já está disponível para cada projeto, especificamente hoje no projeto chamado Greens for Good, isso, obviamente, nós já vamos ter esse disponível para o fundo compartilhado. O que a conversa que ainda vai se fazer contigo, ainda não foi feita, e que eu estou co-criando essa proposta com ele, é saber se o recurso disponível para fazer a divulgação, qual é a parte disponível para a produção de conteúdo. Isso ainda eu não cheguei nesse ipsis literis, nesse específico com ele. Mas essa semana nós vamos fazer isso. Eu vou chegar nesse específico para saber o que está disponível e para ficar específico para a divulgação, para ficar específico para a produção audiovisual. Certo? Então, tem isso já acontecendo, como eu falei para você, eu venho copiando a proposta do TIB, da histórica. A nossa ideia é ainda, em julho, a gente fazer o Pitchback, ou seja, fazer um encontro especial, especial, as pessoas chegando, aquelas pessoas interessadas em chegar junto, literalmente chegando e fazendo suporte e ativação, fazendo técnica, para ativar a sensórica total. E aí tem uma
questão interessante para falar. Você não necessariamente precisa saber inglês no primeiro momento, ok? Você pode perfeitamente participar da ativação e você, de repente, chegar junto na pesquisa de imagem ou vídeo, né, para a produção de conteúdo, por exemplo, onde você, a rigor, não precisa de estar diretamente interagindo, né, com quem estiver à frente desse projeto. Outras pessoas que já dominam a língua podem fazer essa interação, né? Podem falar um pouco, tipo assim, podem, não é representar, mas podem falar um pouco do trabalho que você tem, né? Mas a nossa ideia é que isso fique cada vez mais. Nossa ideia é que isso fique cada vez. Mas justamente para democratizar, né, a possibilidade do acesso ao recurso em si. E lembrando, né, que a proposta caudal é uma proposta de criação também de um ambiente de microaprendizagem. É uma proposta de fazer um trabalho sem hierarquia, né? Um trabalho sem chefe, sem patrão, né? Fazer um trabalho de forma orgânica, descentralizada, criativa, né? Baseado na corresponsabilidade de cada um, baseado no exercício da autonomia, só que uma autonomia em rede, né? Olhando para o ecossistema, olhando o que está acontecendo, mas também visa transmitir, né? Compartilhar experiências e conhecimento. Então, isso é muito importante também. Então, são várias coisas importantes, né? Ter um fundo compartilhado centralizado, sempre sendo regado, alimentado, recursos, mas, ao mesmo tempo, é importante entender, que as pessoas entenderem o que está sendo, digamos assim, copiado, né? Oferecido, com possibilidade, com proposta da pessoa vivenciar uma experiência diferente do que ela tem no seu dia a dia, é justamente essa, de uma cultura de trabalho diferente, uma cultura de trabalho de adaptação, né? Um ambiente de aprendizagem, né? E a geração de uma mulher empática, né, para o povo, para que a própria pessoa tenha confiança em isso, etc. São várias coisas, são várias questões importantes, né, que fazem parte da experiência de estar junto, co-criando a proposta. Então, eu estou falando isso porque eu acho que isso é uma coisa que a gente conversa nos acolhimentos, mas eu sinto que a gente conversa pouco, né, no dia a dia, ali, do assíncrono, da cocriação dos conteúdos, seja no portal, seja no novidade. Então, eu estou realçando esse aspecto. Eu acho ele tão importante quanto o fato de ter um fundo compartilhado com recursos disponíveis. Né? E lembrando que todos nós somos corresponsáveis pela existência de tudo, né? A própria caudal como um todo. E, obviamente, o próprio fundo compartilhado. É por isso que fazer o acesso consciente, né? Fazer o acesso consciente, sempre deixando, né, algum recurso já ali no fundo, é o mínimo que cada um pode fazer para demonstrar o quanto se sente corresponsável pela existência do fundo compartilhado. Então é isso, eu quis dar essa contextualização. Tem mais coisa para falar, tem mais coisa vindo por aí, tem mais coisa engatilhada. Se der hoje, nós conversamos sobre isso, né? Não tem a ver com essa nova dinâmica de trazer orbitais, já tem recursos para deixar disponível no compartilhado, não apenas orbitais que estão trazendo novas propostas, obrigado, né? Interativo, então isso já é uma mudança, né? Evolutiva, na verdade, parar por aqui, né? E vamos partir para um pouco que a Vânia deseja explorar, o próprio fundo compartilhado, as últimas modificações que houveram, o que está vindo por aqui, né? Para a gente já partir para esse específico que grande parte mostrou a Vânia, que tem a revisão do papel da Câmara, né? A marcar esse ciclo da revolução. Oi, gente. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. O Vini eu ouvi muito ruim. Eu mesma... Está dando só um pouquinho de microfonia. Se continuar a microfonia, me falem que eu vou encostar a porta, tá? Contextualizar um pouquinho, antes de mostrar a planilha, a ideia é que hoje não seja um sync muito extenso, sermos
A ideia hoje é compreender o que está acontecendo. Quem está envolvido, conforme a chamadinha que eu botei ali, as pessoas que já estão envolvidas com o ambiente, compreendendo e materializando, que justamente quem está envolvido materializando que vai fazer o acesso consciente, e existe um fundo compartilhado. Pessoas novas como Vitali, seria interessante que estivesse aqui, porque em algum momento também vai querer acessar, e é bom que entenda isso, mas qualquer coisa você vai passando para ele, Braz. E também, além dos syncs que são feitos pela Rede Evolução, as pessoas, quando vão acessar, elas conversam comigo quando tem alguma dúvida em relação à própria planilha, ou qualquer dúvida que aconteça, podem falar comigo, que a gente está aqui para isso mesmo. E as interações, elas são assim, o tecido da Taudal. Bom, coisas que, pela conversa que o Vini já puxou por aqui, são interessantes observar, é que, como agora está chegando, vai ser um orbital, né, Vini? Vai ser ativado como orbital, esse da sensórica? Esse órgão que vai ser ativado vai entrar como um novo orbital? Novo orbital. Tá. Então, a chegada desse novo orbital, que é sensórica, como eles são do Canadá e falam a língua inglesa, é até interessante que eles também tenham uma curiosidade, como o Tis tem, de conhecer a língua portuguesa, mas ainda assim, eu, por exemplo, eu consigo entender o inglês escrito, mas eu não tenho fluência em inglês, eu tenho muita dificuldade. Até consigo, se eu fizer, consigo escrever e ler aquele texto que eu redigi, se falarem bem devagarinho, igual alguns syncs que aconteceram, que eu consigo também entender, mas assim, eu acho que também não deixa de ser uma boa oportunidade da gente exercitar o idioma. Eu tenho uma curiosidade, e eu vou passar a fazer isso agora. Inclusive, como sugestão, gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, de repente seria interessante a gente estar colocando em português, é uma coisa que eu já pensei, já fiz algumas vezes, mas não tornei isso como prática, de estar colocando também em inglês. Normalmente, eu pego o português, eu tenho feito assim para ser mais rápido. Eu sei que tem várias formas, mas uma das formas que eu uso é pegar o texto e jogar lá no Google Tradutor. A tradução do Google Tradutor, ela está bastante boa até. E assim, eu peço, eu também mostro para o Vini, que algumas expressões eles fazem, né, alguma confusão lá, mas eu acho que vale a pena, mesmo não sei como é que o Atos eu sei que fala, o Braz eu não sei como é que é o inglês dele, mas nem que seja um hi, welcome, né? Para a gente conhecer, glad to meet. Eu acho que o uso dessas expressões, eu acho que já vai ser bacana, porque aí a gente vai passar a conversar mais entre nós. E, assim, vai nos ajudar a vencer essa barreira linguística. Fica a sugestão. Não sei o que vocês, o que o Braz principalmente acharia sobre isso, mas eu acho que vale eu a acho sugestão, interessantíssimo. né? E eu, assim, eu tenho umas coisas aí na frente que eu estou pensando, e, assim, para mim está sendo uma questão muito importante o inglês, aqui para Taudal e até para viajar também, sabe? Enfim, tá aí. Tá aí a sugestão, e ainda bem que o Braz gostou, né? Se quiser... Ideia inteligente, e penso que a gente pode até... eu estava pensando nisso, aumentar buscar um meio de aumentar o interesse das pessoas por outro idioma, eu acho. Sim, a gente pode estar pensando... inclusive, isso já ligando a outro ponto, até pelo Token A2C, tem isso lá na planilha, né? E algumas pessoas que se disponibilizaram, como a Jananda, eu lembro. Eu tenho uma novidade para contar. Estou olhando para a pessoa com quem eu primeiro compartilhei a novidade. Eu tenho aqui em casa uma pessoa super fluente em inglês, mas, assim, eu nunca tinha liquidado meus tokens. Isso aí já são os tokens A2C, tá? Mas, assim, é interessante como a disciplina é importante
na aprendizagem. Então, assim, embora o Vinícius fale muito, eu vejo assim, todo dia ele está falando inglês com alguém, quase todo dia praticamente, mas assim, eu mesma não pude absorver um pouco disso. Então, essa ideia que eu estou falando aqui com vocês hoje, além da Taudal, eu já fiz uma conexão com outros ambientes, ambientes, diga-se, Vinícius Braz Rocha, e já comecei essa semana mesmo a liquidar meus tokens com ele. Tá? Então, é isso, gratidão. Porque se não colocar, às vezes, dessa forma e se estabelecer uma data no meio de tudo que a gente faz, isso acaba sendo absorvido pelo tsunami de coisas que a gente está fazendo. Né? Então, eu já comecei isso aqui. Bom, o Vinícius também já falou sobre as reconfigurações que estão acontecendo. E assim, a gente está no momento de pensar nessa expansão do fundo, que ainda bem, né, estamos num momento bastante auspicioso, está chegando a Sensórica, tem uma proposta aí pelo Metagov, que, assim, aprovada, ela vai ativar um outro portal, que é o Emergir. Então, já tem uma coisa assim que já vai começar a ser produzida, é só o People Back acontecer, a gente convidar as pessoas, né, e elas darem ok para essa proposta que vai ser apresentada. Tem data, Vinícius, para possivelmente semana que vem? Eu e o Tibi, a gente finalizando hoje, quer dizer, hoje, essa semana, né, a gente finalizando, eu vou ter a versão em português da proposta. Aí eu vou distribuir em inglês e português para quem quiser olhar as duas, né? As duas vão ser iguais umas às outras, mas as pessoas vão poder entender o contexto da proposta. E quando chegar no dia que a gente for marcar o People Backing, né? Que eu gostaria que fosse semana que vem, a gente vai marcar o People Backing semana que vem, as pessoas já se sentirem motivadas a não só elas chegarem, mas também para convidar outras pessoas para chegarem, né? Porque a ideia toda é expansão, gente, tá? A gente precisa fazer esse movimento de expansão. Por quê? Porque o volume de trabalho que a Sensórica traz é tanto quanto o próprio portal Canal dos Sonhos. Tem um volume expressivo de trabalho para se fazer, né? Então, assim, não dá apenas para contar com aquelas pessoas que hoje estão fazendo parte, estão energizando, né, a Taudal, digamos assim, estão co-criando a Taudal, né? Eu acho que tem espaço aí para já mais convidar, mas, por exemplo, o próprio Vitali, que está aí com o Braz, ele já começar a chegar junto também, né? Por quê? Porque uma vez que a gente começa a engatar com a Sensórica, como eu falei, a Sensórica é todo um ecossistema, tem vários projetos open source lá. A gente vai começar por um deles, e a gente começa a se engatar em outro, entendeu? Então, a Sensórica sozinha já é um ecossistema, entendeu? E esse ecossistema, a interface dele com a Taudal vai ser como orbital, né? Sim, Isso que sendo eu queria... que esse ecossistema, ele, pelo que já foi mostrado, é interessante para esse momento que a Taudal está, porque já existe uma verba, assim, um valor, né, recursos a serem disponibilizados para o fundo compartilhado. Então, isso, nesse momento, para a Taudal, assim, é super importante. E, até onde eu entendi, Vini, além disso ser disponibilizado para as pessoas que estiverem diretamente envolvidas com a Sensórica, existe a possibilidade também de algum recurso ser disponibilizado para o ambiente da Taudal, para outros portais e orbitais que estejam produzindo, materializando conteúdo. A ideia é que, do recurso que eles têm para fazer divulgação, primeiro entender qual a parte que vai estar destinada para a produção audiovisual. Sim, claro. A partir daí, da parte destinada para a produção audiovisual, qual a parte que vai ficar específica, digamos assim, para a Sensórica em si, e qual a parte fica para o ambiente como um todo, para o ecossistema da Taudal como um todo disponível no fundo compartilhado. Ou seja, o pessoal que está energizando, né, está co-criando, materializando os conteúdos do portal Canal dos Sonhos, por exemplo, uma parte desse recurso vai ficar disponível ali também para ser acessado por essa galera que está ligada ao portal Canal dos Sonhos, entendeu? Então, é isso, sim, basicamente. Diferente do Canal dos Sonhos. Uma dinâmica semelhante potencialmente vai acontecer
com o people backing do portal emergir, né? Se essa proposta da Metagov acontecer, correto? Mas tem outras coisas para comentar aí, tá, gente? Metagov e Sensórica são duas coisas que já estão engatilhadas, mas tem mais coisa vindo aí, tá? Tem mais duas coisas, aliás, vindo aí que são bem bacanas. Que da Sensórica já existe um recurso disponível, que falta só o people backing acontecer, a gente convidando as pessoas e as pessoas dando ok, né, para essa proposta. É uma coisa que já existe. Em relação a emergir, falta aprovação, né, da proposta que foi feita para o Metagov, para acontecer da mesma forma como está acontecendo agora com a Sensórica. Ainda faltam etapas, digamos assim, para serem cumpridas em relação a emergir. A Sensórica é uma coisa que já está aí, falta só estar marcando o people backing, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, no canal dos sonhos, então, já existe uma coisa concreta, que falta ser feito o people backing, e existe uma coisa que está prestes a acontecer em relação ao emergir, ok? E, assim, o que a gente precisa também estar pensando é em relação ao canal dos sonhos, porque a gente ativou o portal e tem, assim, um carinho especial. Ontem mesmo eu estava trocando ideias, até no privado, com o Matheus sobre sonhos. Ele também tem sonhado, e assim, sonhos até que tem gerado bastante reflexão e um impacto, né, sobre a vida dele. A gente ficou conversando bastante sobre isso. A gente tem todo um carinho. Só que quando a gente ativou esse portal, a gente pensou que já por ele estar habilitado a ser monetizado, nós pensávamos que assim o acesso aos recursos por esse portal seria uma coisa mais rápida, mas não vem acontecendo dessa forma. Então, além dessas coisas que já estão acontecendo e que vão ser positivas para o ambiente Taudal como um todo, nós precisamos, já estamos gerando com um pouco mais de frequência, não na frequência desejada ainda, estamos disponibilizando conteúdos para esse canal, mas ainda assim nós precisamos aumentar esse volume para que ele, de fato, o Atos está voltando aqui que ele caiu, para que, de fato, ele possa estar gerando recursos e contribuindo para o fundo compartilhado. Então, precisamos observar isso, assim, tomara que decole, porque assim, a gente tem um carinho muito grande. Foi o primeiro portal da Taudal que assim, a gente ativou, e assim, tem muita coisa bacana envolvida sobre sonhos, sobre autoconhecimento. Eu mesmo assim, eu tenho me tornado uma exploradora onírica cada vez mais, assim, estou mergulhando cada vez mais fundo nessa exploração, e assim, tem acontecido descobertas assim muito interessantes para mim, e assim que esses recursos se expandam de fato, porque a gente sabe que a gente não está pensando só no valor financeiro. Tem muitos outros valores que cada pontinho aqui na Taudal, como acesso, fundo compartilhado, como as nossas próprias relações. Então, pensar e sustentar esse campo, pensando em todos esses valores, me trazem, e espero que nos tragam a todos, né, um prazer muito especial. E, assim, pensando em todas as coisas que estão acontecendo, eu observei que, além dos wallcasts, que já são produzidos e podem estar ativando outros canais, existem também os podcasts do próprio Emergir. Então, isso por si só já pode estar ativando um outro portal. Existem outros canais do YouTube que já estão monetizados, tem muito mais assinantes, e assim, o cuidado é não acontecer como a gente acabou fazendo por força, né, de querer logo ver acontecer. Esse repositório que nós já temos, e numa conversa com o Vinícius eu me atentei a isso, eu acredito que já tenha eu vou levantar isso certinho, mas a gente já tem um bom volume para poder dar um start nesses canais que já estão habilitados. E isso já traz mais fôlego para a gente também, né? Bom, maravilha.
É uma pena que o Atos não está conseguindo ficar aqui na conexão. Ele está indo e voltando, ele está caindo, ele está falando que ele está tentando conectar. Vamos ver se ele consegue, né? Braz, está porque... dando para entender o que até agora o Vinícius falou, o que eu estou falando também, está fazendo sentido? Entendi. Inclusive, aproveitando a deixa, a Oca já tem assim, um bom material para disponibilizar, entendeu? De Muito bom vídeos, também. de fotos, e posteriormente quero fazer um material com áudio, umas narrativas. E áudio é legal, tem podcasts, eles estão ficando bem alta, né, atualmente, entre os conteúdos que as pessoas estão procurando, né? Eu imagino, já passou pela minha cabeça, Braz, tá? Que para além do que nós já nos acertamos em fazer, né? Que é botar, que é botar na rua essa série especial. Isso não, obviamente, vai ter uma interface com a Taudal, mas não está diretamente ligado à Taudal, que é botar essa série especial de oficinas locais, né? Do Web Varal, Encantatória. Sim. Que o material com a Janana está ficando supimpa, você vai ver isso, vai ficar muito bacana mesmo para a gente botar isso na praça. A gente também tem a gente também criar também alguns conteúdos, uma dinâmica de podcast que é diferente. Em vez de ser um podcast de bate-papo, de conversa, né? Alguma coisa do gênero, imagina um podcast com produção musical, onde você conta uma história, ou você convida alguém para contar uma história junto, sobre algum caos, né? Aí do bioma, mas com toda a produção, perfeito, né? Ouvindo floresta no fundo, como se fosse uma radionovela, entendeu? Como se fosse uma radionovela. Isso é legal. Ontem eu recebi um documento de Rondônia, e uma amiga minha que é atriz e diretora, ela me mandou um PDF de um livro que conta a história do teatro em Rondônia. E eu vou disponibilizar aí para você dar uma olhada. Então, assim, é uma das pessoas que eu quero convidar para fazer parte da oficina. Tem um conteúdo legal. Show. Agora, deixa eu conectar uns pontos, Braz, para você, querido. Tá. Eu não sei se o Vitali está aí nos ouvindo. Ele está ocupado agora. Tá, mas tudo bem. Aí você passa para ele. Os pontos que eu quero conectar aqui são os seguintes. Bem, você sabe que eu e a Jananda, junto com você, mas agora especialmente a Jananda, nós estamos criando todo o material para fazer, né, essa série especial de oficinas locais do Web Varal Encantatória, correto? Ok. Correto. Esse material, como é que ele vai para a rua? As pessoas, para se inscreverem na oficina, elas vão ter que liquidar token E2C primeiro para se fazer presente, correto? Aí lembra que a gente conversou que tem as demandas da ocupação e tem as demandas do oficineiro, né? Aí você me passou as listas, a gente está trabalhando como é que a gente vai trabalhar isso, correto? Agora, esses encontros, essas oficinas, elas por si só são um conteúdo. Você concorda comigo? Correto. Então, esse conteúdo é que nós precisamos fazer o people backing. Para ativar, a gente precisa fazer o people backing desse conteúdo, correto? Que uma vez ele ativado, às vezes as pessoas se interessem em produzir um vídeo, né? um conteúdo audiovisual, né? De cada oficina ou das oficinas, correto? Correto. Isso vai reabilitar a gente reativar o orbital Terra Vila, entendeu? Terra Vila local. Ou seja, através dessa dinâmica, nós vamos reativar o orbital Terra Vila local, entendeu? Só que agora vai estar ligado à dinâmica da ocupação cocriativa da Terra Vila local, OCA, né? Não mais a Viva, porque a Viva, por enquanto, está em estado de hibernação, né? Está em estado de hibernação. Ela está sonhando. Está sonhando, né? Está sonhando. Então, é isso que eu queria conectar com você, para você entender que isso vai ter uma ligação direta com a produção das oficinas, entendeu? E aí, uma vez a gente ativando, né, o Olon da Terra Vila local
da Terra Vila Local, né, a gente consegue, no segundo momento, ou em paralelo, uma vez que a gente está engatado, né, produzindo o conteúdo das oficinas locais, que você vai fazer de você, convidando outros artistas, a gente consegue ativar a produção desses podcasts, entendeu? Perfeito. Então é alguma coisa que vai acontecer no médio para longo prazo, não imediatamente. A gente, o passo de bebê, o baby step aí, é esse. Primeiro botar na rua, né, as oficinas locais, e, em paralelo, a gente fazer o people backing para ativar a produção de conteúdo dessas oficinas, entendeu? Então, esse é o passo a passo no que diz respeito a você, a Terra Vila Local Oca, né, a sua ocupação co-criativa e a interface com a Taudal. Tá bom, querido? Eu só quis conectar esses pontos para você entender como é que... Você sabe, né? São dinâmicas distintas, mas estão altamente interligadas, né? Então é isso. E assim, eu gosto dessa dinâmica, porque tudo que é muito imediato termina perdendo o encanto, né? Principalmente em se tratando de algo que é praticamente esquecido, né? Em se falando de literatura, de poesia, né? Estou retornando à questão do Web Varal. Então, assim, estou tranquilo em relação a isso, não estou ansioso para que as coisas aconteçam, mas quero ver isso tudo bonitinho, sabe? Legal para a gente poder jogar isso aí para o mundo afora, vai ser muito bom. E a gente está fazendo aqui o que a gente dá conta de fazer e possivelmente tem não sei se nessa semana ou na outra o Vitali está indo visitar os pais dele, mas eu vou continuar aqui e ele continua de lá, né? Porque eu acho que é isso, ainda bem que existe a questão da conectividade, né? Da glocalidade. Da glocalidade e da conectividade, né? Isso é legal. Exatamente. Os pais do Vitali estão aonde? Em Mirassol do Oeste. Uau! Mato Grosso. Daí é muito perto tempo de daí? Cáceres. É mais ou menos uns 200 quilômetros daqui. É uma distância boa, né? Daqui do Rio de Janeiro, um pouco depois de Cabo Frio, seria? Cabo Frio são 150 quilômetros. Mais ou menos isso. Ou Arraial do Cabo, isso mesmo. Mais ou menos isso. Dão 2 horas daqui para Cabo Frio, deve mais ser uma, dá 3 pouco horas? mais que 3 isso, horas, né? Umas Vitali? 3 horas. Por aí. Por aí. Dependendo da estrada. Umas 3, 4 horas, dependendo. Que a estrada ela influencia, né, no percurso. Muito. Trânsito, então, etc. Hoje, como eu disse... meu amor, antes de entrar na planilha, a gente dá uma olhada lá, deixa eu só fazer mais uma observação, aproveitando que o Atos conseguiu se conectar aqui. Atos, querido, tá nos ouvindo? Agora estou, gente. Agora estou. Tive que descer aqui e o sinal está melhor. Que legal. Legal. Bem-vindo. Bom ver o seu rosto, cara. Bom ver você. Então, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa bacana aí que está acontecendo. Aliás, 2 coisas que vai ter uma ligação direta com você, Atos. Tá? Primeiro, uma delas você sabe que é a criação de um movimento chamado ReFi Spring Brasil, né? Ou seja, ReFi de Regenerative Finance, né? Finanças regenerativas, né? Que rolam no blockchain, né? Na Web3. Né? Spring de primavera, né? Então, ReFi Primavera Brasil, né? Que vai acontecer agora entre outubro e novembro desse ano, tá, gente? O que está acontecendo? Tem um monte de gente chegando nesse movimento, que ele já tem uma ligação com uma DAO chamada ReFi DAO, né? Que é focada em promover, em divulgar a cultura de financiamento regenerativo, né? Chamada ReFi DAO. Ele já tem alguns recursos disponíveis para a produção de evento. Então, nós estamos nos juntando com esse pessoal, né? E nós vamos fazer
nós vamos fazer o primeiro encontro, né, dessa proposta de ReFi, né, de financiamento regenerativo, em São Tomé das Letras, Minas Gerais, agora entre outubro e novembro. Vai acontecer. E São Tomé das Letras, para quem não sabe, eu também não sabia, é considerado o Cripto Vale Mineiro. Ou seja, é onde tem a maior cultura de cripto, blockchain, Web3 em Minas, né? Que legal, cara. Vai acontecer lá. E uma das coisas bacanas que está acontecendo nos encontros que tem acontecido toda segunda-feira às 8 horas, né? Dessa proposta, desse movimento, é o seguinte: um dos devs, um dos programadores, um dos codadores, chamado Fernando, né? Ele se entusiasmou pra caramba com a proposta do RWI, né? Do Reimagining Wealth Initiative. Em especial, ele ficou muito fascinado pela proposta do mútuo acesso, do acesso empático mútuo, né? Do RWI, das piscinas de recursos compartilhados, né? Das piscinas comuns de recursos compartilhados. E ele deseja desenvolver um contrato inteligente para isso. Olha aí, de novo, ele deseja desenvolver um contrato inteligente para isso, né? Para que, pelo menos no âmbito desse movimento, desse evento, né? Que vai acontecer primeiramente lá em São Tomé das Letras, tudo que as pessoas disponibilizarem para o usufruto comum, né, de forma empática, fica registrado, né, no blockchain, como fazendo parte da piscina comum, né, como recurso, como ativo, inclusive como colateral. Ideia é essa que o Atos mesmo, e a gente já tinha conversado, o Atos em especial, já tinha conversado disso já há um tempão atrás, né? E olha só, né, como é que são essas coisas, né? O Atos estava tendo essa ideia, a gente conversou sobre ela, a gente, na época, imaginou que seria uma coisa que poderia nascer no contexto da utopia, né? Na dinâmica da utopia, acabou não acontecendo, e ela veio à tona agora, Atos, com a dinâmica do ReFi Spring, né? BR, né? O ReFi Primavera BR. Olha que maneiro, né? E já tem um programador envolvido aí, interessado em desenvolver o contrato inteligente para isso, entendeu? Então, isso sozinho já é muita coisa, porque o que ele vai desenvolver é código aberto, né? Open source. Então, vai servir para o tal token, por exemplo, também. Vai servir para a gente fazer para o tal token, né? A digitalização do tal token. Vai servir para o próprio token E2C, se bobear, né? Vai servir para muitas coisas, né? Porque é código aberto, correto? Então, esse movimento já está começando a existir, né? Nessa interface com essa proposta, com esse movimento, né? O ReFi Spring BR, né? E o mais bacana, vai ter também um recurso ali disponível para a produção de conteúdo audiovisual para esse evento aqui, que vai ter uma interface com a Taudal também, entendeu? Então, é mais uma coisa bacana que está vindo aí, que eu queria só aproveitar que, enquanto o Atos está aqui com a gente, senão ele vai cair, para ele saber que isso já está sendo tecido, cocriado para acontecer na prática, entendeu, querido? Então, aquela tua ideia, aquilo que você já vinha vislumbrando, que a gente vinha conversando, está emergindo nesse contexto aí, tá, querido? Então, fica aí feito o registro. Bacana, maneiro, cara. Eu tinha visto isso, acho que eu vi essa postagem, foi anteontem ou ontem, que eu vi, eu também não sabia que o São Tomé das Letras era considerado o Crypto Valley, né? Isso, brasileiro. Mineiro. Bacana, cara, mineiro. legal ver que isso tá emergindo como uma boa palavra, eu gosto dela. Está emergindo. Não, e é uma coisa que conversa diretamente, né, com uma ideia que você lá atrás, ainda com relação à dinâmica da utopia, já havia imaginado, né? De ter uma piscina. Aliás, uma das coisas que foi conversada, cara, no SIC de segunda-feira, né, de ontem, o segundo, né, do ReFi Spring BR, foi justamente essa, né? Dessa piscina comum para esse movimento, para esse evento, né, essa piscina comum de recursos compartilhados, ter a possibilidade de fazer o registro de todo tipo de recurso, né? Todo tipo de capital, e não apenas monetário, né? Todo tipo de ativo. Pô, acho bacaníssimo, que é aquilo que a gente vinha conversando mesmo, porque, de fato, eu acho que o que você falou, como colateral também fica bem expressivo essas relações e, enfim, os resultados também.
Eu acho legal, fiquei curioso com qual... bom, deve ser na blockchain da ReFi mesmo, eles devem ter lá os seeds, algo do gênero. Deve ser dentro do protocolo deles, vou dar uma pesquisada. Bacana. Não, fica ligado. O próximo SIC vai ser segunda, né, 8 horas, né? Hoje mesmo eu estou fazendo junto com o Diogo, né, que está ligado, né, diretamente, da Agroforest DAO, né? Eu estou fazendo uma colheita, né, do SIC de ontem. Eu vou compartilhar no Telegram, né, do ReFi Spring Brasil, e outros, né, da Piracanga. Eu vou compartilhar a colheita e o SIC, né, o link do SIC em si, para se você quiser conferir, você dá uma conferida lá e verificar. Tá bom, querido? Eles devem chegar também nos touchdowns do RWI às sextas-feiras, né? Então... Bom, bem-vindo aí para a Maia, que ela está chegando, e a ideia hoje é a gente não ser um sync muito extenso. Depois eu vou pedir para a Maia, eu acho legal subir esse sync lá no Discord, para quem quiser assistir depois, não conseguir, não tenha conseguido chegar, né? E assim, a gente está no ponto nesse momento, só de atualizar para a Maia que está chegando agora. O Braz está acompanhando desde o início, o Atos perdeu alguma coisa. A gente estava falando sobre coisas bem legais, mas a Maia, como ela chegou no encontro de acolhimento, ela sabe que a sensórica já está chegando, que não foi falado, mas tem uma possibilidade de uma proposta que está acontecendo pelo Emergir, de mais no caso, um portal ser ativado. Tem outras coisas vindo aí, como o Vini acabou de falar, sobre o ReFi, isso aí eu tenho que até me atualizar mais, ele chegou a me falar, mas eu estou começando a saber sobre. Tem muita coisa bacana acontecendo, mas hoje o SINC para entender isso tudo, que a gente está, nesse momento, auspicioso que está chegando aí, e que é muito bem-vindo, que a gente está precisando justamente expandir esse fundo. E a realidade de hoje, que eu vou mostrar para vocês agora, e estou compartilhando a tela, é que é uma pena, né? Mas coisas assim acontecem, vida real. O Gabriel falou que disponibilizaria em torno de R$ 1.500, mas, na prática, o que aconteceu foi que o primeiro acesso pelo Atos, que foi no mês de junho, né, 350, foi disponibilizado pelo Gabriel. Mas, em julho, quando o Atos até foi fazer o acesso dele, o Gabriel teve problemas, né, na vida pessoal dele, de saúde, da mãe. Ele explicou para o Vini, né, que ele tem mais interação com o Vini, e o total de quase 1.500 que ia ser disponibilizado não foi. Então, foi um baque no fundo, porque, na prática, nesse momento que a gente está com o fundo em baixa, foi uma saída de R$ 1.099. Esse acesso do Atos, até quando ele foi consultar o link da planilha, então, na verdade, quando ele foi consultar, tinha, deixa eu ver aí, tinha 1.463,43. Então, ele foi acessar 400, tomando por base esse fundo que tinha. Só que, quando ele foi fazer o movimento de acessar, o Gabriel falou que não poderia. Então, assim, para honrar o fundo, na verdade, tinha algum valor lá, mas para honrar o fundo e o Atos poder fazer o acesso dele, eu disponibilizei, que eu já tinha deixado alguns valores ali a serem acessados, eu disponibilizei mais 95 como entrada, para ele poder fazer o acesso dele de R$ 400, né? Mas aqui a planilha já atualizada, vocês estão vendo a planilha? Está dando para ver bem? A planilha Legal. já atualizada, houve uma saída de R$ 1.099. O nosso fundo atual, infelizmente, que se expanda, vamos mandar energia para ele se expandir. Nosso fundo atual está de 59,43, tá? Em agosto, eu vou estar disponibilizando mais algum valor, né, para dar uma subida aí nesse fundo, que está baixo, mas quem conseguiu acompanhar, né, o SINC de hoje viu que é uma questão de, acho que estamos em julho agora, né?
entre agosto e setembro, isso tudo que a gente está dando vida, eu espero que a gente já esteja colhendo, né, esses frutinhos todos que estão sendo aí semeados. É isso. Dúvidas? Podem colocar aí os pontos de vista de vocês. Bom, nesse momento que eu estava bem envolvido nessa parte, eu acho que primeiramente eu te agradecer, Vânia, por isso, porque de fato foi bem, para mim fez bastante diferença, assim, foi bom. Depois, assim, na sequência a gente fala melhor com o Gabriel, entende melhor o que está acontecendo e até formular melhores formas de nos comunicarmos para esse tipo de situação, né, para a gente estar preparado para isso, para no futuro, que não é um problema, a gente passa por dificuldades e alguns momentos da vida em que a gente tem que, às vezes, se afastar, enfim, mas tem aquela parte da comunicação também, né, porque você não sabia, eu não sabia, ninguém sabia, ficou uma coisa, quando vai acessar e ficar sabendo é que dá um problema, e nesse caso acabou caindo no teu. Mas na verdade, por exemplo, quando eu disponibilizo, eu coloco um valor que assim seja razoável, que assim, os imprevistos sempre acontecem. Vida real, né? Sim, mas eu acho que tem uma parte vida real tem sempre imprevisto assim, que a gente pode alinhar melhor. Assim. Isso, então fica de aprendizado lá para frente mesmo, porque é assim mesmo, é um processo, uma criação orgânica, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai como é que eu posso dizer? A gente vai aprimorando, implementando mais facilidades e mais comodidades, assim, sabe? Para ficar, acho que melhor, seria mais tranquilo se a gente já soubesse disso antes, né? Não contaria com aquele valor na planilha, enfim. Só detalhes que a gente está mapeando para continuar evoluindo. Sim. Vini gostaria de falar alguma coisa? Antes de colocar na planilha, eu perguntei para o Vini, né? Porque assim, esses valores que estão ali na planilha estão descentralizados, na verdade. Ali eu disponibilizei algum valor, estava em torno de R$300, por isso que eu transferi mais 95, né? Coloquei 95 na planilha, para poder dar esse valor que você acessou. Foi transferido um Pix, né, pelo canal dos sonhos, nosso primeiro Pix, que venha outros, né? Foi um Pix de R$50 pela Jananda, que tá com o Vini, né? E o restante, que era a maior parte, justamente, estava com o Gabriel, né? E aí, eu não sei como é que ele, na cabeça dele, ele falou, mas o Vini vai poder explicar melhor. Né? Deixa eu explicar um pouquinho, porque eu acho que eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para dar o contexto, né? Eu acho que o contexto é importante. O Gabriel, ele não apareceu do nada. O Atos, que está aqui, sabe disso, né? E a Vânia também, mas vamos botar mais o Atos, porque o Atos esteve diretamente envolvido comigo na cocriação da Utopia, né? De 2021, de 2021 para 2022, né? E o Gabriel apareceu na dinâmica da Utopia através do empreendimento dele, que chama-se Dev Magic, né? Que é uma software house, né? Justamente para desenvolver o aplicativo da Utopia, correto? Então, e a partir dali que ele começou a tomar contato com a proposta e com a cultura da regeneração. E eu acabei com o tempo me aproximando dele, a gente acabou conversando, né? Fora os encontros da Utopia, a gente acabou conversando, fazendo nossos próprios encontros, e ele próprio foi trazendo algumas coisas que foram colocadas como parte do próprio desenvolvimento da Utopia, né? Como, por exemplo, criar uma dinâmica orgânica, organizacional, usando uma tecnologia social chamada O2, que é uma mistura de sociocracia com holacracia, né? Que ele gostou muito. Aí ele foi estudar isso, se apropriou e implementou, né? Começou a implementar na própria DevMagic, né? Que é a software house. Mas ele estava sempre instigado, né, em querer entender melhor as outras propostas que eu estava envolvido, especialmente a Taudal, né, e também o Reimagining Wealth, né, Initiative, o RWI, né. E aí que caiu para mim a ficha, né, a partir do momento que a Utopia entrou também no estado de hibernação, né, de mudança, né, caiu a ficha de que de repente tinha uma oportunidade de parear, né, de fazer um pareamento com o Gabriel. Como eu já fiz, como vocês me conhecem, quem me conhece sabe que eu faço isso, de parear com a pessoa e a gente tem uma série de experiências juntos, né? E aí, nesse pareamento que eu fiz com ele, eu falei, cara, tem
tanto a interface, né? A experiência do Reimagining Wealth Initiative, que vem acontecendo toda sexta-feira, de meio-dia a 1h30, como tem a dinâmica da TauDAO, que está evoluindo cada vez mais. Eu acho bem bacana você conseguir separar um tempo para chegar junto. E isso exatamente, a gente começou a fazer esse movimento, ele de fato falou para mim que vou disponibilizar, né, R$500 durante 4 meses, aqui vou separar para isso, mas ele não colocou específico para TauDAO, ele colocou tanto para o ambiente do RWI como para TauDAO, entendeu? Então, nesse sentido, não era uma coisa específica, né, de uma relação direta com o fundo compartilhado centralizado TauDAO. Tinha também uma relação com o próprio RWI. Não que uma coisa e outra sejam diferentes, embora sejam a tendência com o tempo que tudo fique mais misturado, né? A gente está falando de relacionar dinâmicas, né? Que elas fiquem cada vez mais próximas, de uma forma mais simbiótica, né? Mas é isso. Então, nesse sentido, o Gabriel continua extremamente interessado, e uma das coisas que mais interessou para ele no que tange a TauDAO é da DevMagic virar um orbital da TauDAO, né? Virar um orbital da TauDAO. E uma das coisas que a gente conversou nesse sentido é que ele pode disponibilizar programação para desenvolver qualquer coisa, qualquer demanda de tecnologia que a TauDAO tenha. E na última conversa que eu tive com ele, ele se colocou à disposição para desenvolver o Tau Token, por exemplo, né? Algo que eu sei que o Atos ainda não conseguiu dar conta pelo volume de coisas que, né, Atos, que você está envolvido, querido, de chegar junto nesse sentido. Então, o desenvolvimento da proposta, né, da DevMagic para virar o orbital da TauDAO ainda vai começar. Eu fiquei de compartilhar essa semana para ele, né, a proposta como está sendo feita para a Sensorica, para ele poder compartilhar com os sócios dele lá, com os colaboradores da DevMagic. Então, a DevMagic deve chegar, sim, agora sim, uma ligação direta, né, com a TauDAO, possivelmente como orbital, né, a gente fazendo pipoback para ativar a DevMagic como orbital da TauDAO, certo? Então assim, é isso. Estou só dando contexto para vocês entenderem como é que essa aproximação foi acontecendo. Ela foi acontecendo aos pouquinhos, né? E ela teve inicialmente 2 interfaces, tanto do RWI quanto da TauDAO, tá, gente? Então, é isso. Não estou aqui, obviamente, dizendo se foi o quanto essa não disponibilização de última hora do Gabriel é alguma coisa que a gente, tipo assim, aponta o dedo ou não aponta. Eu entendo que não tem que apontar, porque isso aqui é uma experiência que a gente está criando cultura juntos, né? E estamos aprendendo juntos, né? Estamos aprendendo junto e criando, né, toda uma lógica, uma vida de lógica de abundância. Sim, né? Mas assim, justamente por não ser uma coisa escrita e ser oral, é que essa sintonia precisa ser mais fina. Então, por exemplo, quando eu coloco lá, como nos meses anteriores, 150, por exemplo, no outro mês, coloquei até no próprio mês de julho 150, eu sabia que isso, dentro dos imprevistos que surgem, isso ia ser um valor razoável, entendeu? Não ia impactar muito os meus compromissos, que todos têm seus compromissos, né? Claro que uma coisa de um volume muito grande pode balancear, mas isso tudo, de alguma forma, a gente precisa estar pensando, porque a partir do momento que a gente coloca lá na planilha, como o próprio Atos disse, a pessoa, quando vai fazer seu acesso, ela conta com aquele valor que está lá, né? Então, assim, é importante também para quem está disponibilizando que aquilo seja um valor confortável, né? Confortável dentro do seu orçamento, dentro das suas despesas pessoais, né? Tipo, se esse mês não pode, esse mês pesou muito, mas sei lá, daqui a 1 mês ou 2 meses, né? Se puder ter uma perspectiva assim, também fica bacana, né? Porque essa sintonia, ela está sempre... Esses feedback loop, né? Que é uma palavra boa aqui para a gente, eles precisam sempre estar acontecendo. Isso aqui é legal, isso aqui não, isso aqui pode dar confusão, isso aqui a pessoa pode não entender. Eu sei que essa comunicação é uma coisa muito viva, ainda mais se tratando desse ambiente que nós estamos falando aqui. Mas isso também
Outra coisa importante também. A pessoa que disponibiliza foi quando toda vez que eu fui colocar na planilha, eu falei com o Vini. Vini, posso colocar na planilha? Você falou que podia. Fala lá com o Gabriel, porque eu não tenho essa interação com o Gabriel, né? Então, assim, a pessoa que disponibiliza, além do valor em si que precisa ser disponibilizado, ela precisa estar acompanhando. Assim como a pessoa que vai fazer o acesso, ela olha na planilha, a pessoa, quando disponibiliza um fundo, ela precisa, assim, de alguma forma, está dando ok dela para que aquilo ali seja uma aprovação dela também, tanto da pessoa que acessa quanto da pessoa que disponibiliza. E essa comunicação com essa pessoa que disponibiliza também é importante, né? Também precisa ser bem acompanhada. Precisamos estarmos nos acompanhando, né? Eu acho que a palavra-chave que você usou, para mim, a palavra-chave é a comunicação mesmo, sabe? Como eu disse, não se trata de apontar dedos, mas eu acho que basicamente foi uma falha de comunicação. Talvez eu tenha me expressado mal, mas eu acho que basicamente foi uma falha de comunicação e serve de aprendizado para a gente melhorar a nossa comunicação futuramente, né? Sim, e a comunicação é uma coisa muito viva, e a própria palavra comunicação, ela tem o comum na raiz, né? O comum no sentido de comunidade, das pessoas estarem interagindo entre si para conseguirem se entender. De comum ação, né? De comum ação, né? De comunicação, de comum ação. Isso, meu Atos, concordo com você. Isso aí, meu amor, muito bem observado. Eu acho que a Maia caiu, não sei se ela conseguiu ficar, porque ela estava querendo falar alguma coisa, ela acabou caindo, mas tudo bem, vamos ver se ela consegue voltar aí. Bem, então, Atos, tem tem uma outra coisa que eu queria falar, tá? Que é o seguinte, eu recebi por parte de um pessoal ligado ao circuito de startups, né? Eu não sei se o Braz... Eu falando essa expressão, não sei se o Braz vai entender. Braz, quando eu falo circuito de startups, você consegue entender o que eu acabei de falar? Claro. Não, porque nem todo mundo sabe o que é... Nem todo mundo sabe o que é uma startup. Nem todo mundo sabe o que é uma startup. Então, tem uma galera... Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Não sei se meu áudio está legal. Sim, eu estou vendo bem. Então, tem uma galera que desenvolveu uma aceleradora de startups dentro do circuito de startups que existe há mais de 10 anos aqui no Brasil e que roda pelas principais capitais, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, João Pessoa, Recife, do lá por diante. E esse pessoal, eles estão começando a botar um pé no mundo da Web3 e das DAOs, né? E um deles ficou sabendo da existência de um cara chamado Vinícius, né? No caso, coisa da existência. E eu acabei recebendo um convite para ver se eu conseguia gerar uma interface, né, com a aceleradora deles, né, para falar de regeração na Web3, para falar de regeração como DAO, né, para falar de prosumo, né, para falar da cultura de reuso, para empreender, né, em rede, usando dinâmicas de mútuo acesso, coisa do gênero. E para falar, olha só que interessante, que paradoxal, para falar de desaceleração, né, porque o nome da incubadora é Accelerated, né, aceleração, incubadora de aceleração. Então, é isso. Então, o que vai acontecer? Eu venho co-criando com eles uma interface, né, ligada à cultura da regeneração dentro do ecossistema deles, que está ligado ao ecossistema do circuito de startups, né? E eu acho que fica lógico o que vai acontecer, né? Eu vou acabar fazendo uma interface não só com o RWI, mas com a própria Taudal também. E conforme for com o tempo, com a própria Utopia, uma vez que a Utopia renasça das cinzas, ela já vai renascer mais como DAO mesmo, vai ter uma ligação também. Bem, mas por que eu estou falando isso? Porque também vai vir recursos disponíveis para o fundo compartilhado da Taudal
dessa interface também. Então, eu estou compartilhando isso tudo com vocês, para vocês entenderem o quanto eu estou estimulado, né, com todas essas novas interfaces que vão possibilitar trazer novos orbitais, ativar alguns portais, né, portais importantes do Taudal, e a gente conseguir começar a ter um fluxo bacana de recursos fiduciários e criptos, né, disponíveis para o Fundo Compartilhado Centralizado da Taudal. É isso que eu queria falar, meu amor, só para a gente poder finalizar aqui, né? E a Maia conseguiu finalmente voltar. Maia, querida, a gente finalizar aqui esse sync do Rede Evolução. Maia, querida, você consegue falar um pouquinho agora para a gente te ouvir? Então, eu estou caindo direto, não sei o que está acontecendo. Eu já caí umas 10 vezes, voltei, eu escutei tudo de picadinho. Olha lá, vocês congelaram para mim, não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Mas a gente vai deixar gravado e depois você assiste, quando puder. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Ah, então tá bom. Então, assim, foi meio prejudicado, assim, a minha... Mas eu sei que estão no final, depois eu assisto aí, para saber o que está rolando. Pode deixar. Vamos subir e vamos colocar lá no Discord do Evolução. Então, gente, como a conexão está difícil hoje, mas a gente, mesmo com conexão difícil, a gente deseja estar conectado, né? Vamos encerrando aqui, vamos fazer uma rodada de check-out, né? Dar um check-outzinho e a gente finaliza esse sync do Rede Evolução que foi puxado pela nossa querida e amada Vânia Trindade, tá? Que vem energizando o papel de Tal Fielder. Então vamos lá. Quem deseja aí dar um check-outzinho para a gente finalizar aqui o sync? Bem. Bom, Braz. Aproveitando a oportunidade, assim, as notícias são bastante auspiciosas, né? Alvissareiras. Isso é bom. Aí nós estamos sempre esbarrando num caroço no angu, né? Que é essa comunicação via internet. E quando é que a gente vai ter acesso a mais a Web3? Quem sabe isso melhore? Teoricamente, sim. Vamos ver na prática, Braz. Tá certo. Que venha, né? Bom, gostei demais do sync de hoje. As coisas que aconteceram me inquietaram, né, um pouco, porque a gente estava vendo de uma forma, aconteceram de outra, mas faz parte. E muito bom, porque é importante que as coisas sejam feitas de forma transparente, com clareza. Mesmo que os ruídos de comunicação aconteçam como aconteceram, é importante a gente parar um pouquinho o que a gente está fazendo e, como aqui hoje, conversarmos para entendermos o que aconteceu. E, assim, quanto mais isso estiver embebido nas coisas que nós estivermos fazendo, mais clareza a gente vai trazer para a nossa comunicação. Eu estou cativado pelo processo. Atos? Eu saio bem. Vamos lá, vamos seguindo. Tô sentindo que está emergindo mesmo. Acho que emergir é uma boa palavra. Valeu, querido. Sigamos. Valeu, querido. Maia, querida, como é que você sai chegando? Não dá para eu falar nada, porque eu cheguei no final e ainda peguei tudo picadinho que vocês falaram. Eu entendi que tinha uma coisa ali com o fundo. A parte que eu mais peguei foi a parte que
estava dizendo que o Cortou o som, Maia. A Maia deve ter caído. Fala você, Vini, para ir encerrando. Então é isso, Maia gente. Então é isso. Adorei esse sync. Quem quiser, vai ficar disponível para as pessoas poderem assistir novamente, entender o que está já está engatilhado, o que está chegando, o que isso vai representar, a interface com acessório, o que isso vai representar na prática, né? Que vai ter toda uma área disponível, né, para as pessoas falantes da língua inglesa, o que está vindo de novos orbitais, o que nós vamos ativar dos portais com os conteúdos existentes, enfim, muita coisa bacana, muita coisa auspiciosa acontecendo. E vamos encerrar com esse pano de fundo aí bacana, lá da Terra Vila do local Oca, Lago do Manso, Chapada de Guimarães, tá botando Mato a mão Grosso. na boca da gente, hein, Braz? Bioma do Cerrado. Setembro. Aê, garoto. É isso aí. Valeu, querido. Que legal. Bacana demais. Que legal. Beijo. Outros. Beijo, cara. Valeu, gente. Um abração. Beijo, Vamos nessa. Beijo. Maia, tchau. Vamos, Brás.